Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, professor Diogo Comba. Já peço para você fazer o quê? Se inscrever no canal, deixar o seu like neste vídeo e ativar o sininho. Você também pode ir ao Facebook, também pode ir ao Instagram e me procurar por lá, professor Diogo Comba. Assim, o que você consegue? Você consegue me dar uma sugestão, você consegue tirar uma dúvida, você consegue pedir ajuda, você consegue um monte de coisa, a gente pode ter uma interação bem legal com isso. Você pode deixar seu comentário aqui também. Hoje a gente vai falar sobre camisas de times de futebol. Aí você me pergunta, Diogão, o que tem a ver com português? O que tem a ver com literatura? O que tem a ver com redação? Tem tudo a ver. Primeiramente, que o futebol é um tema que a gente pode discutir na redação, a paixão do brasileiro pelo futebol, a ligação com o patrocínio, vários aspectos nas camisas de time de futebol, muita coisa interessante a gente pode discutir. A gente vai analisar algumas camisas de futebol, vou contar algumas histórias para vocês. Análise de imagem é um tema, é uma competência muito presente no Enem, certo? A partir dessas histórias, você vai adquirindo um repertório cultural, um repertório futebolístico, pode ser útil de repente no seu texto, na sua prova de história, de geografia, pode ser útil em diversas discussões, mas acima de tudo, isso tudo é legal pra caramba, eu adoro futebol, tenho certeza de que a maioria de vocês também gosta, quem vai trabalhar lá com educação física, comunicação social, publicidade, jornalismo, seja lá o que for, certo? Quando eu falo de camisas de time de futebol, algo que chama muito a atenção é um dos focos desse vídeo, é a questão do patrocínio, certo? Eu sou botafoguense, por exemplo, não sei qual é o seu time. Coloca aí nos comentários, qual é o seu time? Eu não sei, eu não lembro, sinceramente, o atual patrocinador do meu fogão, do meu Botafogo. O Botafogo tem algumas histórias muito interessantes com patrocínio. E o Botafogo tem também uma história muito interessante. Se a gente voltar lá nos anos 60, que talvez tenha sido a era de ouro do Botafogo, a gente lembra de Garrincha e de vários outros jogadores clássicos. A gente lembra da grande rivalidade que o Botafogo tinha com o Santos do Pelé. Tanto que eu estou colocando aqui agora uma imagem, Garrincha e Pelé juntos, que foram dois grandes parceiros de seleção brasileira. A gente pega a camisa do Santos, aquela camisa toda branca, imaculada, apenas com o símbolo da equipe aqui no coração. Você pega a camisa do Botafogo, a mesma coisa. A camisa branco e preta, listrada, apenas com o símbolo do time e o número atrás. Era uma época que não tinha nem o nome dos jogadores, olha só isso. Não tinha patrocínio nenhum, não tinha nem o patrocínio do material esportivo. Não tinha aqueles patrocínios que a gente chama de patrocínio master, aqui no centro, não tinha patrocínio na omoplata, na manga, aqui no centro, na barriga, no número, no calção, na meia e por aí vai. Não tinha nada disso. Lógico que eram outros tempos, os clubes conseguiam se manter com verba de bilheteria, por exemplo, com negociações de jogadores que não eram tão vultosas assim, mas que já conseguiam manter o clube também, certo? Aí você conseguia observar, conseguia ver claramente lá o clube jogando, a sua camisa limpa, imaculada, como eu já comentei. Hoje, muitas vezes, você pega clubes de futebol e dificilmente você consegue enxergar até o escudo do clube. Tamanho é o número de patrocinadores. E quando isso começou aqui no Brasil? Começou mais ou menos lá nos anos 80 com o Flamengo, um patrocínio, uma parceria que durou bastante tempo. O Flamengo lá que tinha o Zico não tinha dinheiro sozinho, né? Para pagar o Zico precisou dessa parceria com a Petrobras. Olha só isso, um dos clubes mais populares do Brasil tendo patrocínio de uma não empreiteira, desculpa, tendo patrocínio de uma estatal, como foi o caso da Petrobras, certo? Mas como é o caso da Petrobras, perdão, Petrobras não foi privatizada ainda, muito embora estejam querendo bastante, né? Enfim, falamos desse caso do Flamengo, que demorou bastante para trocar de patrocinador, inclusive. Falando dos anos 80, um patrocinador que pegou, que adotou muitos clubes brasileiros foi a Coca-Cola. Estou colocando aqui uma imagem da Coca-Cola patrocinando uma infinidade de clubes brasileiros com as suas cores características, né? Vermelho e branca ali. À exceção do Grêmio. Grêmio
Quais são as cores do Grêmio? É o tricolor gaúcho, azul claro, preto e branco, arquirrival de quem? Do Internacional, vermelho e branco. O Grêmio, é óbvio que não ia admitir de modo algum colocar vermelho lá no seu uniforme. O que aconteceu? A Coca-Cola, com isso, teve que se adaptar e colocou lá seu emblema no uniforme do Grêmio como preto e branco. Algo parecido, mais ou menos parecido, aconteceu na Turquia, quando o McDonald's teve que adaptar as cores de uma de suas filiais devido à rivalidade entre Fener e Galatasaray. Não sei agora as cores correspondentes, mas tenho certeza que você vai jogar isso no Google e vai colocar aí nos comentários para mim. A gente até troca uma ideia, vou ler a respeito, quem sabe a gente aborda isso num próximo vídeo. Ainda nos anos 80, olha só isso, a Coca-Cola chegou a patrocinar a seleção brasileira e estampar seu emblema no uniforme da seleção brasileira num amistoso. A gente não vê isso, né? As seleções têm patrocinadores sim, mas apenas podem exibir seu patrocinador de material esportivo aqui no lado direito, no lado contrário à da confederação, no caso do Brasil, a CBF. A FIFA não gostou nada disso na época. Essa parceria da Coca-Cola com a seleção brasileira de futebol durou bastante tempo. Você que cresceu nos anos 90 deve ter acompanhado lá em 97 a febre que foram os food cards, em 98 a febre que foram os mini cracks. Tô até procurando, eu tinha um mini crack aqui, não sei onde ele foi parar. Certo que as pessoas tinham que comprar lá Coca-Cola, torcer para ver uma tampinha premiada e trocar pelo food card ou pelo mini crack. Isso aí era muito, muito legal. Se você se lembra, coloca aí para mim, diga qual food card você tinha, qual mini crack você tinha. Nos anos 90, o que aconteceu? A gente via algumas parcerias muito peculiares e alguns patrocínios que marcaram a história do clube. Você deve se lembrar do Palmeiras com a Parmalat. A Parmalat teve uma parceria muito forte com o Palmeiras, aquela camisa do Palmeiras de 94 e 95 com patrocínio da Parmalat, que chama muito atenção. Meu amigo Fred Paulista, palmeirense fanático, tem essa camisa que eu sei que ele gosta bastante. E tem também o Botafogo, campeão brasileiro em 95, meu Botafogo querido. Olha só aqui, ó, Túlio Maravilha estampando a nossa camisa alvinegra e o patrocínio da 7up. 7up que era um refrigerante de limão lá da Pepsi, a grande rival da Coca-Cola. Pena que não vende mais no Brasil, era muito gostoso. Túlio Maravilha, se eu não me engano, essa é a foto da final do Campeonato Brasileiro de 95, entre Botafogo e Santos, em que ele fez um gol no Edinho, filho do Pelé, no estádio do Santos e comemorou tal qual o Pelé, dando socos no ar. Isso tudo ainda por cima impedido, e olha que ele falou que faria algo parecido antes, hein? Só o Túlio Maravilha mesmo. Tem até imagem disso, você pode procurar aí pelo YouTube. E isso você pode pensar, pô, é só no Brasil que acontecia? Não, cara, na Itália, em outros países do mundo também, essa questão do patrocínio fortemente ligado ao clube. Nos anos 90, a Fiorentina, lá de Firenze, o nome do estado? Não sei. Eu não sei, nunca viajei para a Itália. Mas enfim, a Fiorentina tinha um patrocínio da Nintendo. Olha só, Gabriel Omar Batistuta, o Batigol, com a camisa da Fiorentina e o patrocínio da Nintendo aí. Pô, imagina ter um manto como esse na sua coleção. Eu ia ficar até com pena de usar, certo? E falando de Itália, na Copa de 94, a Itália foi para a Copa com uma camisa linda, uma camisa azul muito bonita. Eu tenho, um dia eu até mostro aqui. E o que acontece? Chamou muito atenção que a camisa não tinha nem o patrocinador do material esportivo, enquanto muitas outras seleções tinham. Olha só isso, né? Hoje em dia a Itália já estampa em seus uniformes o fornecedor do material esportivo, coisa que não aconteceu lá na Copa de 94. Avançando um pouquinho no tempo, anos 90 ainda, Fluminense foi patrocinado, sabe por quem? Pela MTV, olha só isso, a nascente MTV aqui no Brasil, MTV que marcou a época e tinha bastante a ver, né, com o futebolzinho que o Fluminense jogava nos anos 90, ser patrocinado pela MTV, só faltava o time jogar lá o Rock Go MTV, já pensou? Era capaz de tomar gol pro Supla, não conseguir fazer um gol no Nazi, nada disso. E no finalzinho dos anos 90, lá na Copa João Avelange, em 99 2000, o Vasco estava sendo muito criticado pelo jornalismo da Globo. O Eurico Miranda, então vice-presidente do Vasco, estava sendo muito criticado. O Vasco, para se vingar da Globo, entrou na final da Copa João Avelange, olha só isso,
com a sua camisa clássica e com o emblema do arquirrival da Globo bem grande, a rede de televisão SBT, Sistema Brasileiro de Televisão do Silvio Santos. E o Vasco não cobrou nada do SBT por isso. Imagina só, durante 90 minutos e mais os jornalísticos a seguir, aparecendo o tempo inteiro SBT na Globo. SBT, SBT, SBT. Se fosse hoje em dia seria Jequiti, 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 né? Para quem assiste ao SBT deve estar ligado nisso. E uma parceria que eu, falando do Fluminense novamente, uma parceria que o Fluminense teve ao longo dos anos 2000 foi com a Unimed. Está vendo aqui? Foto de vários grupos do Fluminense ao longo dos anos 2000 e essa parceria com a Unimed que levava muitos jogadores lá para o Fluminense. Aí no final dos anos 2000 é quando a gente começa a ver esse patrocinador master perdendo a força e os clubes tendo uma série de patrocinadores. O grande exemplo disso, talvez o precursor disso, tenha sido o Corinthians. Olha só essa camisa do Corinthians, quantos patrocinadores. Por quê? O Corinthians tinha trazido o Ronaldo, o fenômeno, e precisava bancar essa contratação. Por isso, com uma camisa como essa, parecia aqueles uniformes de Fórmula 1, né? Com uma série de patrocinadores. Mas também façamos justiça. O Corinthians já teve outras iniciativas muito legais, muito válidas. Por exemplo, o nome lá do campo de treinamento do clube é Parque São Jorge. Já teve uma camisa com São Jorge estampado, estilizado. Ayrton Senna da Silva, um grande herói do esporte brasileiro, era corintiano. Já teve uma camisa do Corinthians em homenagem ao Ayrton Senna aqui também, certo? E nos anos 2000, um pouquinho depois dessa época aí do Corinthians, a Caixa Econômica Federal meio que copiou a Coca-Cola, o que a Coca-Cola fez lá nos anos 80, e patrocinou um monte de times brasileiros. Muita gente criticou isso. Pô, será que a Caixa Econômica Federal precisa disso? Precisa de divulgação? Por que não vai patrocinar o esporte amador, o esporte olímpico? Por que não vai incentivar iniciativas de inclusão social via esporte? Tanto que esse patrocínio durou alguns anos, mas não perdurou. Hoje nenhum desses clubes é patrocinado mais pela Caixa Econômica, certo? Agora ali, ó, 2013, 2014, um clube aqui do subúrbio do Rio de Janeiro, da zona norte do Rio de Janeiro, chamou muita atenção não com patrocinadores, mas com camisas especiais, com estampas estilizadas. Sabe que clube é esse? É o Madureira, como diria Arlindo Cruz lá em sua composição, certo? O que acontece? O Madureira, nos anos 60, fez uma viagem, uma excursão pelo exterior, que é considerada até hoje uma das maiores uma das mais duradouras do mundo. Uma viagem, inclusive, proibida pela Confederação Brasileira de Desportos. Madureira jogou em Cuba contra times universitários, contra seleções estaduais, regionais, etc. E foi recebido, olha só isso, pelo Che Guevara. Tanto que fizeram lá 2 camisas especiais para o time do futebol de 7 de Madureira. Uma camisa de goleiro e essa camisa imitando a bandeira de Cuba. Eu tenho uma dessas camisas, vale muito a pena você ter na sua coleção também. E o Madureira foi jogar na China e lá na China foi recebido, sabe por quem? Pelo Bruce Lee? Não, não foi pelo Bruce Lee, pelo Mao Tse-tung. Mao Tse-tung ou Mao Tse-tung, né? Depende aí da sua pronúncia. Olha só, outra camisa clássica do Madureira. Essa camisa é bem difícil de se conseguir. Porque que é interessante, porque que é importante falar do Madureira. Hoje em dia a gente fala muito de clubes do exterior. Muito provavelmente você deve ter alguma camisa de um clube do exterior, mas por que não ter camisas de times de menor expressão aqui do Brasil? Não clubes pequenos, clubes de menor expressão, de menor investimento. Talvez nem menor expressão seja o termo mais adequado para se utilizar, porque são clubes com uma história muito forte também. Madureira, Bangu, entre outros, certo? Aí, olha só outra história bastante curiosa. O Atlético de Madrid, lá da Espanha, já teve patrocínios que chamaram muito atenção também. Eu falei da Fiorentina com a Nintendo. O Atlético de Madrid já foi patrocinado pelo estúdio de cinema da Fox. Aí já teve, por exemplo, essa camisa, olha só, com um logotipo, né? Lembrando ali, com o Homem-Aranha estilizado. Na época até o Fernando Torres jogava pelo Atlético de Madrid. E aí, gostaria de ter uma camisa dessa? Também tem uma camisa da mesma época com o Atlético de Madrid fazendo uma propaganda daquele filme Hit, Conselheiro Amoroso, certo? Isso aqui são alguns casos bastante emblemáticos para a gente comentar
mas tem outros casos assim mais curiosos, né, que talvez você vá achar até engraçado. Olha só isso. O River, lá do Sergipe, já foi patrocinado pela banda de forró Calcinha Preta. Olha só isso, que interessante. O Rio Claro, se eu não me engano, do interior de São Paulo, já teve lá no seu calção, justamente na parte de trás, olha só o trocadilho infame, alerta de trocadilho infame, já teve o patrocínio do Porta dos Fundos, né? Lamentável o trocadilho, né? Eles trabalham com a comédia. Mas enfim, e por último, mais uma vez o Botafogo, o meu Botafogo, uma vez foi patrocinado pela Casa e Vídeo no primeiro tempo de um jogo. Quando chegou para o segundo tempo, continuou sendo patrocinado pela Casa e Vídeo, mas colocando um preço diferente para o produto. Olha só isso. O Porta dos Fundos, mais uma vez, até fez um vídeo brincando com o Botafogo, a diretoria não gostou nada, resolveu, inclusive, processar o Porta dos Fundos por uso indevido de imagem, esse tipo de coisa, certo? Enfim, galera, se você tiver alguma outra história curiosa, se você quiser fazer algum acréscimo, quiser me lembrar mais alguma coisa, pode ficar à vontade de colocar aí nos comentários. Eu acho que adaptando algumas das informações que a gente teve acesso aqui, você pode colocar no seu texto, pode ser base para alguma discussão na aula de história, de geografia, de filosofia, de sociologia. Você que está na faculdade já e faz jornalismo, cinema ou publicidade, quem sabe alguma dessas histórias sirva de gatilho, sirva de estopim para algum trabalho, para alguma produção sua, certo? Enfim, professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Curta esse vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal e me procura lá no Instagram e no Facebook. Até a próxima, até o próximo vídeo. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais. Antes que alguém me pergunte, essa camisa aqui, já me perguntaram no outro vídeo, meu amigo Renan me perguntou, Armed Rose, pesquise o canal dele aí no YouTube. Essa camisa aqui é uma camisa do Ultimate Team, uma modalidade de jogo lá do FIFA, homenageando o Chapolin Colorado. Dá pra ver? Olha só aqui, ó. Uma camisa bem legal, talvez você que jogue FIFA já tenha visto. Enfim, tchau, tchau, até a próxima.